Glórias a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, por favor, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos a partir do versículo 1. Segunda, se eu citei primeira, é segunda, por favor. A epístola é a segunda, o capítulo é primeiro mesmo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quantos encontraram e podem dizer amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Eu quero, tendo em vista que essa é a nossa última fala aqui no CEPED, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. Quero ser muito grato a Deus e louvar ao Senhor pela vida do pastor Elias e da irmã Adriana, por toda a sua família, pastor,
por todos, pelos meninos, o Eric, a Val, a Érica e o Fernando, também os 2 netinhos. Deus continue abençoando vocês de forma poderosa. Obrigado por nos receber, obrigado pela amizade, pelo carinho. Deus continue abençoando e prosperando a vida do Senhor de forma poderosa. Deus abençoe, irmã Adriana. Pastor Sérgio, Deus abençoe vocês de forma poderosa. Que a mão do Senhor esteja sobre a casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, irmã Paula, e que o Senhor vos prospere em tudo para a glória do nome de Jesus. A todos os obreiros que nos receberam de forma tão carinhosa, Deus continue abençoando vocês, guardando a vida de vocês e prosperando o ministério, a vida e a família de vocês. Irmão Giovanni, obrigado pela revista do próximo trimestre. Irmão Daniel e a sua família que nos recebeu ontem na sua casa, onde nós jantamos. Deus abençoe vocês de forma poderosa. A toda esta igreja, aos meninos aí da mídia, ao Fred e o seu companheiro ali, Deus abençoe vocês. Abraão, Deus abençoe Abraão. Aos nossos irmãos aqui da sonoplastia, Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. Aos músicos, eu vou agradecer ali, citando o nome do Henrique e também do William. Deus prospere a vida de vocês de forma poderosa, viu, Henrique? Em nome de Jesus, viu, William? Deus abençoe. Eu sempre digo que tem, nesta nossa vida de pregação do Evangelho, tem lugares que a gente vai, prega, é bem recebido, volta para casa feliz, e é simplesmente assim. Tem lugares que a gente vai e que a gente deixa um vínculo de família. Tem lugares que a gente vai que o coração da gente fica ali naquele lugar. E Olímpia, assim como foi Jaboticabal, desde a primeira vez que eu estive ali a convite do pastor Sérgio, Olímpia também está sendo assim. A gente vai, mas o coração fica. E se Jesus não voltar, nós nos veremos outras vezes. Se Ele voltar, nós estaremos juntos pela eternidade, para a glória do nome de Jesus. Eu acredito muito, que Deus está reservando um tempo muito especial para a igreja de Olímpia. Eu estava orando ao Senhor e pensando no potencial que a cidade tem e que a igreja também tem. E eu tenho certeza que Deus vai fazer vocês crescerem e prosperarem de uma forma muito abundante. Eu acredito que todos que fazem parte desta igreja precisam estar atentos e preparados para este tempo. Eu tenho certeza também, pastor Elias, que Deus vai trazer muita gente. Deus vai trazer muita gente para cá. Eu falo isso com o coração em paz e tranquilo, porque o Senhor sabe que não foi algo que nós conversamos, que a gente ficou falando, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer muita gente. Deus vai capacitar esta igreja com muitos dons e talentos. E esses dias aqui ministrando a palavra de Deus, eu estava pensando e o Senhor falando ao meu coração: Deus vai prosperar pessoas aqui muito em todas as áreas da vida. Deus vai, deixa eu ser bem claro, Deus vai enriquecer pessoas aqui para que o nome de Jesus seja glorificado. Se você estiver pronto para aquilo que Deus está para fazer, você vai entender o mover do Espírito, o mover de Deus. Deus tem urgência em levantar uma igreja com potencial para o Evangelho, com potencial para a evangelização da palavra de Deus. Eu fico
muito feliz quando eu vejo Deus se movendo e a gente, depois de um tempo de vida, pelo menos, a gente começa a observar as coisas de forma diferente. Não foi um mero acaso, não foi por um mero acaso que Deus trouxe o pastor Elias para cá. Não foi por um mero acaso que Deus trouxe o pastor Sérgio para cá. Não foi por um mero acaso que Deus trouxe cada um dos obreiros para cá. Não foi por um mero acaso que Deus fez o senhor ficar. Não foi por um mero acaso. Deus tem uma direção em todas as coisas. Deus move os céus e terra para que o seu nome seja glorificado. Aleluia. Deus faz de tudo que for preciso para que a sua igreja siga adiante. Então aproveitem este momento e estejam atentos para a história que Deus está começando a escrever para esta igreja. Glórias a Jesus por todos os homens que aqui passaram. Glórias a Jesus por todos os pastores que aqui passaram. Glórias a Jesus por todos eles. E cada um deles fez o melhor que podia fazer no seu tempo. Mas Deus tem coisas grandes para serem feitas a partir deste tempo nesta igreja. Então que vocês sejam gratos a Deus pela vida de todos que aqui passaram. Que vocês reconheçam realmente que todos que vieram fizeram o melhor no seu tempo, mas este é o tempo de Deus para que coisas excelentes aconteçam, para que coisas grandiosas aconteçam. Eu sei, Deus falou isso muito forte ao meu coração, que este é um tempo de crescimento, de prosperidade de Deus para esta igreja. Este é um tempo de crentes, de pessoas aqui experimentarem coisas que nunca imaginaram que podiam experimentar, mas Deus vai fazer para a glória do seu nome. Só se lembrem de uma coisa: quando Deus fizer, lembrem que é Ele que está fazendo, e sempre digam glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor por tudo. Que o Senhor continue abençoando vocês de forma poderosa. O texto que lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo é um texto que Paulo aconselha o seu filho na fé. E o próprio texto diz isto. Paulo chama Timóteo de filho. E uma das coisas mais gloriosas que eu encontro nesse texto é Paulo dizendo para Timóteo: despertes o dom de Deus que há em ti. Na minha versão, que é Almeida Revista e Atualizada, o texto diz: reavive o dom de Deus que há em ti. E Paulo fala com Timóteo aquilo que nós ministramos aqui esses dias. Ele fala com Timóteo que este dom foi dado por Deus na eternidade. Paulo fala: você recebeu este dom pela imposição das minhas mãos. Mas este dom foi dado por Deus na eternidade, que Ele chama o dom e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, de Cristo Jesus. Paulo fala com Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder, ou de coragem, de amor e de moderação. Paulo fala com Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo está aconselhando Timóteo para que ele mantenha sempre viva dentro dele a chama do ministério, do chamado, da vocação. Porque esta chama é acesa por Deus. Mas assim como lá no altar de holocausto, no Antigo Testamento, no tabernáculo,
Foi Deus quem acendeu o fogo, mas o homem precisava manter o fogo aceso. Deus disse a Moisés que todos os dias, pela manhã, o sacerdote precisava remover a cinza e colocar lenha no altar de holocausto. Em Levítico 9, a Bíblia diz que quando Moisés consagrou Arão e seus filhos, saiu fogo de diante do Senhor e acendeu o altar de holocausto. Foi Deus quem acendeu o fogo, mas o homem precisava manter o fogo aceso. Foi Deus quem acendeu em nós a chama do chamado. Foi Deus quem acendeu. Ninguém pode se entregar de forma tão intensa a um chamado que é tão árduo, se esta chama não for acesa por Deus. É Deus quem nos vocaciona, é Deus quem nos chama. Não somos nós que escolhemos o chamado. Deus, eu disse isso e só repito, Deus nos chama para uma vocação. Mas se nós não tivermos cuidado, esta chama vai se apagando. E tem várias coisas que podem apagar a chama do chamado em nós. Várias coisas. O cansaço físico e emocional podem apagar. O estresse, isso pode apagar. A ansiedade, os problemas emocionais podem apagar. E nós precisamos estar atentos, porque há uma luta no mundo espiritual. Há uma luta no mundo espiritual. O mundo espiritual é mais ativo do que nós pensamos. O reino espiritual das trevas é mais ativo do que nós pensamos. E às vezes o diabo não vai conseguir tocar em você, mas ele vai tocar num filho, ele vai tocar em alguém, ele vai usar uma situação, ele vai usar uma circunstância. E eu entendo que ele vai usar todos os meios para tentar apagar a chama da vocação dentro de nós, para tentar tirar o nosso equilíbrio emocional, para tentar deprimir a nossa vida, matar os nossos sonhos. Mas não se esqueça que você nasceu por um propósito. Não se esqueça que você nasceu por um propósito. Tudo que você faz e que você fez até hoje, tudo que Deus promoveu na sua vida até hoje, é por um propósito. E este propósito é a essência da nossa vida. O propósito é que nos move. E o diabo vai tentar. O diabo vai lutar. Ele vai fazer de tudo. Porém, maior é o que está conosco. Não desanime. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. Quando você perceber, esteja atento. Porque tem coisas que vão acontecer na nossa vida que parecem simplesmente coisas da vida cotidiana e não são. São estratégias do inimigo para tentar apagar em nós a chama do chamado da vocação. Ele vai lutar. Ele vai tentar de todas as formas.
Mas nós precisamos encontrar em Deus o descanso. Nós precisamos acreditar que Deus é o dono da nossa vida. Nós precisamos crer que Ele é o dono da nossa casa. Nós precisamos crer que Deus é o dono dos nossos filhos. Aleluia. Um dia eu ouvi que eu nunca mais estaria no púlpito, que eu nunca mais pregaria a palavra. Mas eu orei e disse: tu me chamastes, foi para isso que o Senhor me chamou. E eu ouvi Deus dizer: fica tranquilo, eu sou perito em recalcular rotas. Eu sou perito em recalcular rotas. Se for preciso, Deus vai recalcular as suas rotas. Se for preciso, por causa do chamado, Deus vai mover céus e terra. Só seja fiel ao chamado. Só permaneça. E Deus vai fazer todas as coisas acontecerem. Reavives. Reavives o dom de Deus que há em ti, todos os dias. Quando você se levantar pela manhã, quando você acordar, lembre-se que você tem um chamado. Lembre-se que é por causa do chamado que você está vivo. Pastor, mas isso não é muito reducionista? Direcionar toda a vida em prol de um chamado ministerial? Não. É porque a gente é que criou um dualismo, dizendo que uma coisa é a minha vida humana, outra coisa é a minha vida espiritual. Para Deus isso nunca foi verdade. Se você estudar a história de Israel, você vai aprender que nem política em Israel é separado de salvação, de plano, de projeto de Deus. Nem política, economia, nada em Israel. Em Deuteronômio 28, Deus falou de economia com Israel. Deus falou: se vocês forem fiéis a mim, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês forem fiéis a mim, vocês não vão tomar emprestado, vocês vão emprestar. Deus estava dizendo: se vocês forem fiéis a mim, vocês estarão por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. O que Deus queria é só que Israel confiasse nele. Até quando Deus escolheu Davi como rei, até quando Deus escolheu o próprio Saul como rei, porque o povo pediu um rei, mas quem escolheu Saul foi Deus. O rei tinha que governar segundo o coração de Deus. Eram as três lideranças de Deus para Israel: o rei, o sacerdote e o profeta. O rei responsável pela vida política, o sacerdote responsável pela vida religiosa, e o profeta responsável por ser a voz de Deus no meio do povo. Nada de Deus é separado uma coisa da outra. Tudo na nossa vida é espiritual. Entenda que a sua faculdade é espiritual. Entenda que a sua profissão é espiritual. A gente precisa mudar algumas ideias. A gente aprendeu que nós somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Não é verdade. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Deus nos criou seres espirituais. Se somos seres espirituais, tudo é espiritual. Quando você está estudando é espiritual. Quando você está se relacionando é espiritual. Quando você está namorando é espiritual. Quando você está alimentando é espiritual. A irmã Erivan estava com um livro na mão ali ontem. Espiritualidade na prática. Fala sobre espiritualidade na vida de Jacó.
Fala sobre espiritualidade no sono, espiritualidade na alimentação, espiritualidade no sexo, espiritualidade nos relacionamentos, espiritualidade no chamado, espiritualidade, irmãos, até dormir é espiritual. O sono, descanso sabático que Deus estabeleceu para Israel, até dormir é espiritual. Comer nem se fala. Aí se tem um povo que sabe ser espiritual nessa área, somos nós. Até comer é espiritual. Tudo é espiritual. E eu quero que a partir de hoje você viva pensando nisso. Eu sou um ser espiritual que estou vivendo uma vida humana. Tudo que Deus está fazendo na minha vida é espiritual. E tudo é por causa de um chamado. Tudo é por causa de uma vocação. Deus une pessoas por causa de um chamado. Deus prepara momentos por causa de um chamado. Deus tira pessoas de perto da gente por causa de um chamado. Deus faz tudo na nossa vida por causa de um chamado. E o chamado tem que estar vivo dentro de nós. Todos os dias que eu acordo, eu lembro, eu tenho um chamado. Eu sei qual é o meu chamado. Todos os dias, Deus está sempre me dizendo: eu te chamei, eu te escolhi. Aí Paulo diz para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti, desperte este dom. Não deixe esse dom adormecer, não deixe nada tirar este dom. As angústias, tristezas, problemas, dificuldades, as vicissitudes da vida, todas estas coisas vêm para tentar nos dissuadir do nosso propósito, nos tirar, nos afastar do nosso propósito. Mas Deus preparou esse CEPED para te dizer: você tem um chamado, e o chamado vai direcionar a sua vida. Nós falamos hoje sobre hesitação e renitência na vocação, na página 5 da apostila. Na página 6, nós tratamos sobre a ação divina na vocação. O próprio texto que lemos, Paulo nos diz que foi uma vocação preparada por Deus antes dos tempos eternos. E eu falei ontem, falei hoje, que Deus, na sua onisciência, antes de sermos chamados, fui incisivo nisso hoje pela manhã, lendo o texto de Jeremias, quando o Senhor diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse de lá, eu te separei, te consagrei, e as nações eu te dei por profeta. Deus Pai é o autor da vocação. É Ele quem nos chama. A vocação nos persegue, porque ela foi dada por Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás eu preguei numa cidade chamada Viçosa, na Zona da Mata, em Minas Gerais. E naquele dia, Deus usou a pastora Jocely para me entregar uma mensagem profética. E a gente, depois de um tempo de ministério, então, quando Deus vai usar alguém em profecia para a gente liga as antenas, né? A Bíblia fala que a gente pode julgar as profecias, e a gente fica pensando: vamos ver se vai bater, né? E ela foi falando, e eu fui ficando assim de antena ligada, ouvindo e prestando atenção no que ela estava falando. Aí de repente ela disse assim: quanto aos teus filhos, que você todos os dias os entrega a mim, fique tranquilos, porque todos eles me servirão na minha obra. Aí quando ela falou assim, eu desarmei as antenas e pronto, aí não teve jeito. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, os meninos estavam na sala, sentados no sofá, e eu falei com eles assim: todos vocês serão obreiros. Eles ficaram assim meio sem entender, e depois a Axa, que é mais velha, me perguntou: papai, por que o senhor falou? Eu falei: porque Deus falou. Porque Deus falou. Os planos de Deus são criados na eternidade. Os planos de Deus são criados na eternidade.
E o meu filho do meio, o Benhur, que tem 20 anos, desviou-se, parou na caminhada. Não gosta nem de... Quando a gente vai conversar com ele, já tem meses que eu convido o Benhur para a igreja, ele não vai. Meses. Culto de família, ele não foi. Meu aniversário, ele não foi. Eu tento uma situação especial, ele não vai. E um dia eu comecei a pensar, e eu tinha vergonha às vezes de falar isso. A gente que é pastor. Aí um dia Deus falou comigo, não tenha vergonha, comece a falar por onde você passar, porque um povo vai se levantar para orar em favor dele. Um povo vai se levantar e vai orar em favor do Benhur. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí um dia desse eu fui numa cidade pequenininha chamada Sardoá, fui pregar. E conversando lá com o presbítero Fabrício, filho do presbítero Rafael. O Fabrício ficou 11 anos desviado, 11 anos afastado do evangelho. E ele falou comigo, pastor, fica tranquilo, o Benhur não vai se perder. Eu fiquei 11 anos longe, mas eu nunca tive paz. E eu só tive paz o dia que eu voltei para o meu lugar de origem. Aí eu conversei com um amigo meu, pastor Léo, nos Estados Unidos, pastorei uma igreja nos Estados Unidos. Ele falou, meu amigo, fica tranquilo, eu entrei no mesmo caminho que o Benhur está. Eu entrei pelo caminho de uso de drogas, mas um dia eu ouvi Deus falar comigo e eu não me contive. Aleluia. Deus tem um plano na eternidade, e ainda que o diabo queira frustrar estes planos, em nome de Jesus, o que nós precisamos fazer é só orar, e Deus vai mover céus e terra para cumprir os seus propósitos. Quando vocês forem orar, lembrem do Benhur. Nunca esqueça, eu fui pregar no interior de São Paulo, mas eu acho que um pouco distante daqui, lá depois de Pirassununga, eu esqueci o nome do lugar, a cidade que é assim, a capital da cerâmica, faz muitas, Porto Ferreira. Fui pregar em Porto Ferreira. O Benhur fez 9 anos, e aí o Benhur nunca tinha feito uma viagem de avião. Falei com ele, vou te dar de presente uma passagem aérea, e trouxe ele comigo. Nós chegamos no hotel à noite, aí de manhã nós encontramos com o pastor Oswaldo, eu chamo carinhosamente de Oswaldinho, ele mora em Guarulhos. E aí o Oswaldinho pregou no domingo pela manhã. E eu lembro que eu tenho essa foto do dia, o Benhur 9 anos, bem pequenininho, no meio da mensagem. O Oswaldinho pediu uma cadeira, colocou assim no púlpito e falou, pastor, antes eu te conheci agora de manhã, mas traz o seu filho aqui. Colocou o Benhur em pé na cadeira. E começou a entregar uma mensagem profética de Deus para o Benhur, e o Benhur foi chorando. Eu tenho a foto dele chorando. E o pastor Oswaldo falou com a igreja assim, olhem para esse menino, porque os filhos de vocês serão impactados com a palavra de Deus na boca dele. Foi Deus quem falou. Deus já sabia de todas as coisas que aconteceriam. Não vai cair por terra. Não vai cair por terra. E eu sonho com o dia em que eu estiver sentado e o Benhur sendo usado por Deus para pregar a palavra, seja como for, aonde for, do jeito que for, eu sei que eu vou me deleitar na presença de Deus e vou ter a certeza que o diabo não pode frustrar aquilo que Deus disse. Deus Pai é o autor da vocação, o Deus Filho, o mediador da vocação. Ninguém pode desenvolver a vocação sem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Ninguém. Primeiro nós precisamos de uma experiência pessoal com Jesus. Você precisa da sua experiência. Eu disse que eu sou filho de crentes, e eu comentei aqui que aos 15 anos de idade eu tive uma crise, e que eu via os irmãos, foi aqui que eu falei disso, não sei quem foi,
Eu vi os irmãos falando que tinham prazer em ser crente, eu não sabia o que era isso. E eu comecei a orar e falar: Deus, eu quero ter esse prazer, eu quero saber o que é isso. Mas eu nunca me esqueci que em 1986, eu tinha 9 para 10 anos de idade. Um pastor que era radicado aqui no estado de São Paulo, se não me falha a memória, em Campinas, pastor Bernardo Johnson. Era em Campinas, não era? Ele fazia aquelas campanhas da ceifa. E foi feito esse trabalho em Governador Valadares. E ele pregou no Parque de Exposições da cidade. E eu lembro da mensagem dele, e ele pregou dizendo: Deus não tem netos. Deus tem filhos, e filho de crente precisa aceitar Jesus. Com 9 para 10 anos de idade, eu fui lá na frente, levantei as minhas mãos e disse: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu precisei ter a minha experiência com Cristo, conhecer o poder libertador de Cristo, conhecer o quanto é bom viver com Cristo. Irmão, ser crente é tão bom que se eu não fosse crente eu aceitava Jesus agora. Não há nada melhor. Nós cantamos hoje aqui pela manhã: não há nada igual, não há nada melhor que a sua presença. O Deus Filho é o mediador na vocação. O Deus Espírito, o agente na vocação. A nossa vocação só pode ser desenvolvida porque o Espírito Santo impulsiona a vocação em nós. Eu falo que quando a gente vai pregar, para mim, pelo menos, os primeiros 15 minutos de mensagem são os piores que tem, onde a gente vai se situando. Mas quando a gente percebe que o Espírito Santo encheu a gente e que o negócio começa a fluir, meu amigo, pelo menos eu viro um gigante no púlpito. O pastor Jander, Jander Magalhães, que eu acredito que é a igreja que vai conhecer, né? É amigo do pastor Sérgio, já esteve lá com o pastor Sérgio, com o pastor Elias, em Jaboticabal. Aliás, o meu contato com o pastor Sérgio foi porque o pastor Jander não pôde atender uma agenda, e aí ele me indicou para vir, depois ele veio, né? O pastor Jander, ele costuma falar assim: o Anderson, hoje Deus pôs a igreja na minha mão. É aquele dia que o Espírito Santo vem sobre nós. Sabe aquele dia que tudo que você falar dá certo, tudo que você fizer dá certo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o agente na vocação. Ele não nos põe em transe, não nos deixa inconsciente, mas ele age em nós. E a gente sente, é uma experiência gloriosa. Quando a gente sente, ou no evangelismo pessoal, isso acontece também. Quando você vai fazer uma visita para alguém e você sente o Espírito Santo fluir através da sua vida, aí você fala coisas que depois você pensa: gente, de onde eu tirei isso? Como que isso veio à minha mente? É porque o Espírito nos capacita. A gente sente o Espírito de Deus fluir através de nós. Oh, isso é um privilégio. Só para quem é crente entende o chamado e a vocação de Deus. Você perceber, você saber: o Espírito de Deus está me usando, o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Pastor, mas isso é pecado. Que pecado, que nada. Que pecado falar sobre isso, que nada. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 23. Esse texto aqui, um dia eu lendo a Bíblia, ele caiu no meu colo, sabe? Aqueles textos que você lê, aí você, um dia você lê, fala: gente, esse texto estava aqui, eu nunca vi. Ele caiu no meu colo. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2. São estas as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé,
palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Olha o versículo 2: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Olha que convicção de Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. Quem nunca teve essa experiência não tem ideia do que é isso. Você saber, Deus está me usando agora, o Espírito de Deus está fluindo através da minha vida, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Aí nós olhamos para Deus, nós somos tão pecadores, tão limitados, mas o Espírito Santo vem e diz: fica tranquilo, eu vou agir sobre a sua vida, e eu vou fazer o que for preciso. Na página 7, a participação humana na vocação, participação da igreja e participação da família. É na igreja que o vocacionado aparece. É a igreja que ingera o vocacionado. Para mim, tudo que diz respeito ao reino, tem que ser gerado na igreja. É a igreja quem gera um obreiro. É a igreja quem gera um missionário. É a igreja quem envia o missionário. Eu me lembro que há alguns anos eu preguei em São Paulo, na capital, em Aê Carvalho. Aí tinha lá um empresário, e era um congresso de missões. Ele chegou para mim e falou assim: você consegue me ajudar a montar um projeto de missões para minha empresa? Eu falei: consigo. E ele disse assim: eu quero montar um projeto de missões onde eu sustento o missionário, onde eu pago um custo de formação para ele, a minha empresa vai enviar o missionário para o campo, vai sustentar o missionário no campo. Nós vamos fazer tudo, a minha empresa vai fazer tudo. Eu falei: tudo com exceção de uma coisa: enviar o missionário para o campo. Ele falou: por quê? Eu falei: porque quem envia missionário para o campo é a igreja. Se a sua empresa enviar um missionário, quem vai ser o pastor desse missionário? Quem vai fazer visita pastoral para ele no campo? Quem vai exercer uma autoridade espiritual sobre ele? Você pode sustentar, você pode pagar o curso, você pode custear tudo isso, você pode ir lá fazer visita, mas ele tem que estar ligado a uma igreja, a um pastor, ele tem que ser enviado por alguém. A igreja é o útero onde todas as coisas para o reino de Deus são geradas. Eu vou pedir a Gil, o meu bem, anota essa frase para mim, que essa eu nunca falei, né? Eu pego umas frases assim, depois A igreja é útero onde todas as coisas para o reino de Deus são geradas. Tudo é gerado aqui, ó. Aqui. E é lindo quando eu olho para a igreja e quando eu vejo adolescentes, crianças sendo gerados. Aqui Deus gera músico. Os maiores músicos do mundo foram, mesmo os que estão no ambiente secular, foram gerados na igreja. Aqui Deus gera administradores, Deus gera empresários, professores, advogados, médicos, são gerados aqui. É aqui. Porque tudo isso tem que contribuir com o reino, gente. Aí Deus gera. Eu fui gerado na igreja. A participação da família. A família faz parte da igreja. A família compõe a igreja. Como o diabo tem lutado para destruir as nossas famílias. Como ele tem lutado. E eu tenho aprendido que às vezes o confronto é o pior caminho. A igreja precisa entender isso aqui.
E a igreja precisa entender isso, principalmente com a família dos obreiros, dos líderes. Filho de obreiro é filho como qualquer outro, gente, que comete erros, falhas, que precisa dar atenção. Esposa de obreiro é esposa como qualquer outra. E às vezes tem uma cobrança absurda. Irmãos, às vezes as nossas cobranças estão matando as pessoas. Que dia que você viu Jesus ficar jogando as falhas de alguém na cara de alguém? Muito pelo contrário. Jesus trazia para perto, restaurava, transformava a pessoa. Como igreja, nós precisamos ter uma ação cristã. Ao invés de cobrar, a gente tem que abraçar, ter paciência, tolerância, longanimidade. Orar com os nossos irmãos. Suplicar a Deus pelas famílias, pelos filhos. A família tem que estar unida, que nós somos a família de Deus, que é a reunião de diversas famílias. O que nós precisamos é trazer uma palavra de consolo. Ah, pastor, mas o filho do fulano de tal vive no pecado, e se fosse o seu? Eu me lembro de um irmão uma vez, claro, não vou falar nome por questão de ética. Eu lecionava no seminário e aí eu resolvi dar carona para o irmão e falei: ó, você mora perto da minha casa, vamos comigo. O irmão entrou no carro e começou a conversar comigo e abriu o coração. E ele caiu em prantos. E ele dizia assim, eu era presbítero na época, ele dizia: presbítero Anderson, o meu filho que eu criei na igreja, ele está naquela praça lá de tal lugar, onde os travestis faz ponto. E ele chorava e dizia: você sabe o que eu vi a minha mulher brigar com o meu filho, porque ele roubou a sandália dela para ir se prostituir. E eu abracei aquele irmão e senti a dor dele na minha alma. A dor de um pai. Aí a gente fica querendo arrumar culpado. Ah, mas é porque ele era isso, é porque ele era aquilo. Até que acontece com a gente. E quando acontece com a gente? Nós precisamos de mais amor entre nós. Nós precisamos realmente ser uma família. Família é onde a gente se suporta, se tolera. Família é onde a gente está junto em tudo, para o que der e vier. A família tem uma responsabilidade na vocação. E como igreja, nós somos uma família. Nós somos uma família. Está faltando calor humano entre nós, irmãos. Paciência, tolerância. Aí depois nós tratamos dos pilares da vocação, que eu não vou comentar todos eles. Mas a conversão é o fundamental. A convicção, qual é o meu chamado? E nós falamos isso aqui hoje de manhã. Em vez de ficar se perguntando qual é o teu chamado, só viva aquilo que Deus está te dando a oportunidade de fazer, e o seu chamado vai acontecer, vai sendo formatado a partir daquilo que você vive. A obediência, o obedecer, a santidade, humildade, dedicação, trabalho. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro De Pastor a Pastor, ele fala o seguinte: o ministério não é um palco de fama, mas uma plataforma de serviço. Nós fomos chamados para trabalhar, para o trabalho. Como eu disse, eu acho que ontem, se Deus nos der fama, dinheiro, Deus deu, mas nós estamos aqui para o trabalho.
o amor, a preparação. Nós precisamos nos preparar, o que nós estamos fazendo aqui. Obreiro tem que ser preparado, treinado em todas as áreas. Tudo aquilo que a gente puder ler, estudar, pesquisar, crescer. Aprenda uma outra língua, leia diversos livros. Faça uma faculdade. Ah, pastor, mas eu já passei dos 50, então vai e faz agora. Não importa, hoje é o dia, hoje é o tempo. Se prepare, esteja treinado, preparado. Busque o seu crescimento pessoal. Esteja pronto para que Deus possa lançar a mão de você para aquilo que Ele precisar. Quanto mais preparados estivermos, mais Deus vai nos usar. Quanto mais prontos estivermos, mais Deus vai nos usar. Preparação. E por fim, nós tratamos aqui sobre crise vocacional. O que é uma crise? Crise é um estado temporal de desorganização, caracterizado de duas formas: uma incapacidade do indivíduo ou família, no caso de crise familiar, para resolver problemas usando métodos, estratégias e ferramentas já conhecidas. A nossa vida é assim, tudo que acontece vai nos preparando para resolver problemas maiores. Um dia eu citei hoje aqui o Joedson, meu amigo que mora em Portugal. E um dia eu falei com ele assim: Joedson, todo problema que a gente enfrenta é Deus nos preparando para enfrentar um problema maior. Aí ele falou: como assim? E o Joedson é assim, negro, forte, um guarda-roupa assim, ó, quase o dobro de mim, forte. E ele já malhou muito. Aí eu falei para ele assim: deixa eu te explicar. Quando você malhava, estava na academia, você começou puxando quantos quilos? Ele fala: eu comecei puxando 30 quilos. Eu falei: e depois? Ele: 50. E depois? 70, 80, 90, 100, 120. Falei: ok. Quando você puxava 80 quilos, se você chegasse e começasse a puxar 50, ia resolver alguma coisa? Ele falou: não. Mas por quê? Porque não trabalhava mais a musculatura. Eu tinha sempre que aumentar. Eu falei: então é isso. Todo problema que você enfrentar hoje é Deus te preparando para enfrentar um problema maior amanhã. Aí ele falou comigo assim: obrigado por me deixar desesperado. Eu falei: mas é assim mesmo. A nossa vida é assim, isso é o processo de crescimento. Mas quando é que nós sabemos que estamos em crise? Quando nós buscamos ferramentas conhecidas para resolver o problema e não conseguimos. Você está em crise. E a gente tem mania de dizer assim: eu não estou em crise, estou em Cristo. Estou em Cristo, mas em Cristo, mesmo estando em Cristo, nós enfrentamos crises. A pior coisa de uma crise é você fazer de conta que ela não existe. Você precisa enfrentar a crise, olhar para a crise, encarar a crise e enfrentá-la. A crise também se caracteriza como um potencial para gerar resultados extremamente positivos e extremamente negativos. A mesma crise que mata é a crise que faz crescer. A gente viu isso agora durante a pandemia e ainda está vendo. Pessoas que perderam, mas gente que cresceu muito durante a pandemia. Como que nós ou crescemos ou morremos no meio de uma crise? Depende da forma como você enfrentá-la. Se você enfrentá-la com medo, você vai morrer. A crise revela. A crise separa os homens dos meninos. A crise revela os corajosos e os covardes. A crise nos faz entender quem realmente somos, se confiamos em Deus ou se confiamos em nós mesmos.
Nós enfrentamos crise em todas as áreas da nossa vida. Sabe qual é a primeira crise nossa? O nascimento. A gente estava no útero da mãe, tranquilo, sem problema nenhum, uma gestação saudável. A gente não precisava nem respirar. Aí a gente nasceu, chegou aqui nesse ambiente. Por que que o menino chora? Porque ele saiu do ambiente que ele estava acostumado. E eu acho que quando os médicos, quando nasce, os médicos deviam tirar a gente para fora e falar, ó, fica esperto. Aqui fora não é como era aí dentro. Aqui fora você vai sentir frio ou calor. E saiba de uma coisa, aqui fora quem não chora não mama. Fique esperto. As crises nos fazem crescer. Quais são os motivos de uma crise vocacional? Primeiro motivo da crise vocacional, a fragilidade humana. Todos nós somos humanos. Deus não nos alienou da nossa humanidade. Todos nós que estamos aqui, eu acredito que eu posso falar por todos os obreiros, todos nós já pensamos em parar. Todos nós temos o dia que nós falamos, eu vou jogar tudo para o alto. Chega, eu vou cuidar da minha vida, eu não aguento mais. Todos nós somos frágeis como seres humanos. Todos nós temos um dia de desespero. Todos nós temos um dia como Elias que vai para a caverna. E não adianta Deus mandar vento, fogo, tempestade, terremoto, nada. A gente não sai se Deus não chegar e chamar a gente pelo nome. E falar, o que você está fazendo aí? Sai daí, vem cá para fora. Olha Deus tratando Elias. Há uns meses atrás eu falei numa live sobre angústia e depressão a partir da vida de Elias. Olha Deus tratando Elias. Deus trata as necessidades básicas de Elias. Sono, dorme Elias. Come Elias. Deus anima Elias. Levanta, você tem uma jornada longa. Aí Elias come. Aí daqui a pouco deita debaixo de um zimbro, dorme de novo. Aí Deus fala com o anjo, vai lá e desperta Elias. Mas não assusta ele não. Desperta ele com jeito. O anjo chega e fala, Elias, levanta meu filho. Aí quando Elias acorda, o anjo fala, tem comida aí, ó. Come aí, Elias. Cuida das necessidades básicas. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus sabe como falar conosco. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos entender que não somos super-heróis. Um dia desse eu estava num evento. O pastor nosso lá de Minas, pastor Gil Dias, falou, depois o pastor Mac Anderson falou, aquele lá de Goiás, e ele começou a falar, e Deus foi trabalhando em mim, Deus foi trabalhando em minha vida, Deus foi trabalhando em mim. De repente, quando ele colocou as pessoas em pé e começou ministrando, não quis nem saber se eu era pastor, professor da academia de pregadores, que ambiente que eu estava. Eu saí do meu lugar, caí de joelho lá na frente, me derramei na presença de Jesus, e o Espírito Santo foi restaurando os meus sentimentos, restaurando as minhas emoções. A gente às vezes tem medo, o que a igreja vai pensar, se a igreja me ver lá na frente. Eu não quero saber o que a igreja vai pensar, eu quero saber o que Jesus vai pensar. Ei, nós precisamos perder esse medo do que os outros vão pensar de nós. O que importa é que quando estivermos diante da igreja, a glória de Deus esteja sobre a nossa vida, o Espírito de Deus flua através de nós. A igreja vai te ver como um homem, como um ser humano, não como um super-herói, mas como um homem, como uma mulher cheio de Deus, cheia do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Aqui ninguém é Superman, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, não. Aqui é gente de carne e osso, que chora, que geme, que sente dores, que se desespera, que tem vontade de chutar o balde, mas que é abraçado por Jesus, e ele diz, calma, calma, eu estou com você, eu estou com você. Aleluia.
Aqui tem gente que sente medo. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui para trazer consolo para a nossa vida, para trazer paz ao nosso coração. Aleluia. Aleluia. Eu não sei muito bem, mas eu acho que é mais ou menos assim, ó. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o mar está revolto, não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram pra... Não consigo os seus planos mas prefiro confiar sem entender. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da sua vida cuido Ele ainda cuida, irmãos. Descansa em mim. Comece. A sorrir. Aleluia. Ao seu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, Descansa, descansa em mim. Comece. Comece a sorrir. Só quem é humano sabe disso. E quem diz que Deus quer super-heróis?
Aqui é o lugar onde os fracos têm vez. O pastor Jander pregou essa mensagem: onde os fracos têm vez. Aqui é o lugar onde os fracos têm vez. Aqui é o lugar onde aquele que não tem, tem. Aqui é o lugar onde o que é grande tem que ser pequeno. Aqui é o lugar do paradoxo. A igreja é esse lugar. Segunda razão por que enfrentamos crise vocacional: demora de resultados. Um dia eu perguntei para o pastor Jander, falei com ele: pastor, eu prego há mais de 15 anos. Eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu fui curado, eu fui batizado. Eu creio. E por que que eu não vejo isso acontecer? Por que que eu prego e não vejo essas coisas acontecerem? Aí ele me disse assim: Anderson, eu vou te dar a mesma resposta que um pastor me deu quando eu fiz a mesma pergunta. Aí ele disse: há décadas atrás eu fiz essa pergunta para um pastor, e a resposta que ele me deu foi a seguinte: você ainda não está ouvindo o eco da sua voz. Quando você grita assim num ambiente espaçoso, demora alguns segundos para você ouvir o eco da voz. O problema é que nós nos tornamos uma sociedade imediatista demais. A gente quer papum, quer ver o resultado hoje, agora. Um dia um colega pregador falou comigo: pregador vive de resultado. É muito perigoso isso. É claro que os resultados são importantes, mas é muito perigoso isso, porque às vezes os resultados demoram. A gente só precisa saber que está no caminho certo. Eu vou repetir para você: a gente só precisa ter certeza que está no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Deus não nos chamou para produzir resultados, Deus nos chamou para trabalhar. Foi isso que Paulo disse: eu preguei, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Não somos nós os donos do resultado. Se demorar, espera. Só faz. Aí eu entendi, eu fiz um dia, fiz outro, fui fazendo, daí a pouco os resultados começaram a aparecer. Eu disse: olha, é verdade. Agora eu estou ouvindo o eco da minha voz. Mas são quase 30 anos de ministério. São quase 30 anos pregando. São quase 25 anos de ordenação ministerial. Foi um processo. E hoje eu sei que se algumas coisas que acontecem hoje acontecessem há 15 anos atrás, eu ia perder o ministério, porque eu ia me envaidecer. Hoje não. Hoje eu sei que quem faz é Ele. Hoje eu sei que Jesus encontrou um menino de 5 anos em Jampruca e falou: você vai pregar a palavra. Hoje eu sei onde eu estou pisando. Eu sei. Hoje eu sei que só Deus pode fazer a mensagem que Ele põe em meu coração fluir através de mim, e o Espírito de Deus levar essa mensagem ao seu coração e te convencer. Então, na verdade, quando você falou: pastor, Deus te usou, é porque Ele fez. Eu fui só o instrumento, só o canal do Espírito. Na hora certa os resultados virão. Na hora certa Deus vai dar crescimento. Na hora certa você vai colher os frutos. Espera, os resultados podem demorar, espera. Outra razão que nós enfrentamos crise vocacional: descuido espiritual. Leiam A Seara em Fogo, de Moody, história de Moody. No livro A Seara em Fogo, Moody fala, D.L. Moody, o homem que ganhou mais de 1 milhão de almas para o Senhor. Moody fala que ele se envolveu tanto com o ministério, que chegou um tempo que ele trabalhava tanto para Deus, que ele não tinha 5 minutos para Deus.
Aí nós descuidamos da vida espiritual. Aí a gente para de ler a Bíblia de forma devocional. O meu maior desafio hoje é voltar a orar como eu já orei antes. Eu disse isso aqui, falei hoje pela manhã que eu ia repetir hoje à noite. O que nós precisamos é da comunhão. A comunhão gera as bases de um verdadeiro chamado. A gente precisa parar diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui só para sentir a sua presença. Cuidar da nossa vida espiritual. Nós não podemos pregar simplesmente como uma ferramenta. A gente tem que falar daquilo que a gente vive. Para mim, as melhores mensagens são aquelas que eu prego com lágrimas nos olhos. Aquelas que a gente prega, a gente não sabe se a gente prega ou se derrama diante de Deus. A gente não sabe se prega ou se adora a Deus também. As pregações que movem o nosso ser, o nosso interior. Quarta razão, quarto motivo de crise vocacional: desmotivação. O que nos motiva para o chamado? Eu falei esses dias para o obreiro sobre as motivações de Paulo para a vida ministerial. Paulo tinha uma motivação essencial para o seu ministério. Ele disse assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim o ministério da pregação do evangelho para o qual eu fui chamado. Se as nossas motivações estiverem alicerçadas em bases fragilizadas, elas vão ruir. Se as nossas motivações estiverem alicerçadas em resultados, um dia elas vão desaparecer. Mas se elas estiverem alicerçadas no chamado que Deus nos fez, se a gente tiver a convicção de Deus me chamou e eu vou fazer porque Ele me chamou, aí nós vamos estar sempre motivados. O estresse. Sexto motivo de crise vocacional: o estresse. Estresse é excesso de presente. Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Tem gente que nunca abandona o passado. Ai, pastor, eu fui traído, foi tão difícil. Mas já passou, irmão. Tem 353 anos que eu sofri demais nessa igreja, mas já passou. Sepulta esse negócio, levanta a sua cabeça, vamos embora para frente. Já foi. Estresse. Eu falei um dia desses para jovens. Falei, e eu citei, eu acho isso, numa conversa que nós tivemos na casa do pastor Elias. Falei sobre angústia, depressão, síndrome de burnout, síndrome de pensamento acelerado. O Dr. Augusto Cury trabalha muito com essa questão da síndrome do pensamento acelerado. Nós não fomos criados para pensar tanta coisa ao mesmo tempo como a gente está pensando. Augusto Cury fala que uma criança de 7 anos hoje tem mais informações do que Alexandre o Grande no auge das suas conquistas. E a gente vai recebendo uma chuva de informações, e é tanta coisa. A gente tem Facebook, WhatsApp, Instagram e mais um monte de redes sociais. A gente tem um monte de coisa para fazer, a gente fica louco. Aí daqui a pouco a gente está estressado, não sabe por quê. Descansa, relaxa. Relaxa. Calma. Cuidado, o vaso aí é de carne. Tira um momento de lazer, tira férias. Tira um dia para você não fazer nada, tira um dia de ócio. Tira um dia para assistir um filme com a sua família. Vai para o resort um dia desses aí, ó. Quantos anos tem que você foi no resort? Volta lá, ué. Porque eu que sou de fora venho e vou, e vocês que moram aqui não vão. Relaxa. Deus instituiu o descanso sabático, meu irmão. É para a gente descansar. Ai, pastor, mas ai, Deus vai cobrar de mim. Vai cobrar o seu relaxamento com o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. A superficialidade nas bases da vocação.
A vocação precisa de um alicerce profundo. A vocação precisa de bases resistentes. A vocação precisa estar alicerçada em Deus. Em Deus. Eu falei, quando eu estava saindo do quarto, eu falei com a Giulia, agora há pouco na casa do pastor Elias. Falei, eu estou cansado. Porque se eu estivesse ministrando uma vez por dia, a voz tinha um tempo de descanso, tinha tudo. Mas foi mais do que isso. O corpo físico fica cansado. Mas eu estou tão satisfeito, tão feliz, tranquilo, porque eu sei que eu estou simplesmente cumprindo o meu ministério. Agora amanhã nós vamos ter um tempo de descanso, depois vou viajar, vou embora para casa. Perguntei para a Gil agora, você não está com vontade de ir embora, não? Eu não falei com ela, eu estou com vontade de ir embora para casa, de ver que esses 4 cachorros que tem lá em casa, que é a confusão que eles arrumam no corredor, encontrar com o Benhu, aí depois eu vou chegar daqui, sexta-feira eu vou viajar para João Molevade de 120 quilômetros para gravar 15 aulas. Aí depois vou voltar no sábado, vou pregar em outra cidade a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Aí depois vou viajar uns 300 quilômetros para pregar o final de semana. Aí depois nós já entramos em dezembro, eu vou viajar para Florianópolis, vou gravar lá na academia, vou ficar uns dias de férias, vou lá para a praia, vou ficar tranquilo. Irmãos, a vida. Eu tenho um amigo, o Adriano, jovem, 2 amigos, Adriano, mas esse é um jovem que mora em Patinga. O Adriano deve ter uns 26 anos. O Adriano um dia falou comigo assim, pastor, a gente tem que viver suave na nave, de boa na lagoa. Eu falei, você está certo. Para que a gente fica se estressando com tanta coisa sem necessidade? Viva mais leve. Viva mais leve. Viva mais leve, sabendo que nós estamos alicerçados no Senhor. Ele é o dono da nossa vida e do nosso chamado. Ele é o dono da nossa casa. Ele projetou tudo para a gente. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua casa, do seu ministério, dos seus filhos, dos seus projetos. Viva o projeto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Viva o projeto e a vontade de Deus como você nunca viveu. Diga, Deus, eu quero a tua vontade, eu quero os teus projetos para a minha vida, eu quero o teu senhorio sobre mim. Eu te pertenço, tu és meu, eu sou teu, tu és o Deus que muda todas as coisas de lugar quando são necessárias. Tu és o Deus que organiza, que estabelece tudo no lugar. E quando vier a tempestade, a tormenta, a dificuldade, lembre-se do profeta Naum. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Oh, aleluia! Oh, eu sou tão feliz, tão grato a Deus. Tão grato a Deus por tudo que Ele fez. Aleluia! Por tudo que Ele tem feito por mim. Por todos os planos que Deus tem projetado para a minha vida. Quero que você fique de pé, por favor. Relaxe, mexa com os dedos do pé agora, dá uma relaxada. Vamos cantar? A ti eu vou clamar. Cadê? A ti eu vou. Você que vai cantar, minha filha? Então vem cá. Aleluia! Quantos estão felizes? Quantos estão jubilosos na presença de Deus nessa noite? Eu estou tão feliz, gente.
Eu estou tão feliz, estou tão satisfeito, tão alegre, me sentindo tão bem, tão realizado. Aleluia, aleluia. Se tirasse uma radiografia da minha alma, ia ver minha alma rindo hoje, feliz da vida, leve, porque o Deus da nossa vida é um Deus de alegria e de felicidade. Aleluia. Eu quero que você cante e nós vamos encerrar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Diga preparado. Preparado pra mim. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu queria que você se entregasse ao Senhor agora. Pastor, a gente já é crente, então se entregue de novo. Eu queria que você lançasse as suas ansiedades agora aos pés de Jesus. Todas as suas preocupações, as suas fraquezas, as suas falhas que só você sabe que tem. Eu queria que você lançasse, jogasse todas elas agora. Eu quero que você esteja com os olhos fechados para isso. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Se você pode, feche os teus olhos. Você está num ambiente seguro, tem porteiro aí, ninguém vai entrar aqui para te importunar agora. Então feche os teus olhos agora e pense em todas as suas dificuldades agora. Pense em todos os teus problemas, as suas falhas. Pense em tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que te tira a paz. Pense nisso agora. Pense nisso. Feche os teus olhos e só pense nisso agora. Todas as dificuldades, os problemas, os defeitos que
que você tem. Pense nisso agora. Agora pense no Deus que te chamou. Pense no Deus que te escolheu e que preparou este momento para você estar aqui hoje. Pense que Jesus não pôs um crivo lá na porta para entrar aqui só gente perfeita. Pense que Jesus, ele não colocou 2 anjos lá com a espada desembainhada para entrar aqui só gente boazinha. Pense que ele abriu o coração para você, ele abriu a porta para você. Pense na grandeza desse Deus, no poder deste Deus, no controle desse Deus que controla os céus, que controla a terra, que controla até o inferno. Aleluia, que deu o seu filho, que se humilhou e que ele deu ao filho Jesus o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este Deus está aqui, Ele é o teu Senhor, Ele te ama. Agora, com os teus olhos fechados, eu queria que do jeito que você entende, que você visse Deus diante de você agora, com os braços abertos, pronto para te receber, para te abraçar, para te dizer: eu te escolhi, eu te chamei, eu acredito em você, eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um chamado para a tua vida. Eu conheço os teus defeitos, mas o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. A graça de Deus está neste ambiente, a glória de Deus está nessa casa, a unção de Deus está sobre a tua vida. Então lance agora, lance tudo aos pés de Jesus, lance tudo aos pés de Jesus. Saia daqui nessa noite leve, leve, leve. Pai, nós nos entregamos a Ti, nós lançamos tudo aos Teus pés, nós nos derramamos a Tua presença, somos a Tua igreja. Restaura, cria algo novo agora, algo novo na nossa vida, para a glória do Teu nome. Nós clamamos a Ti, nós clamamos a Ti, suplicamos a Tua presença e Te adoramos. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua graça e pela Tua presença. A Ti eu vou clamar. Obrigado pela Tua graça, pela presença do Senhor e pela Tua salvação em nossa vida. Você pode cantar: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Cante. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Obrigado, igreja de Jaboticabal, por nos abençoar. Obrigado por abençoar a minha casa, a minha família. Que Deus abençoe vocês e lhes recompense por tudo. Por tudo eu me